Isso aí, galera, bora lá para mais um. Hoje não é React. Hoje não é React, não vou poder dizer React aqui. Mas é importante. Vou trazer um texto aqui de 2015, tá? 2015. Mais precisamente está aqui, ó, 23 de junho de 2015, uma reportagem que saiu na Pública. E por que eu estou trazendo esse texto? Porque nessa última semana a gente subiu aí a tag Brasil Parasita e vários produtores de esquerda fizeram um movimento para contrapor, né, esse discurso da agência Brasil Paralelo, que produz vídeos para a internet e que povoa a internet aí com milhões todos os meses, fazendo com que a gente seja submetido a anúncios deles o tempo todo, em qualquer lugar que a gente vá na internet. Então foi uma campanha, acho, muito importante para que a gente comece a discutir essas coisas com mais seriedade. Eu também participei, né? A gente soltou 2 vídeos aqui no canal sobre isso. Eu fiz um react dos caras que são donos, sei lá, pelo menos um deles é um dos fundadores da Brasil Paralelo, estava lá no Vilela junto com um outro contando histórias lá, e fiz um react de mim mesmo, num vídeo de 2017, onde eu já apontava do que se tratava. E hoje eu quero tratar do assunto, mas não mais especificamente do Brasil Paralelo, porque o que eu vou trazer hoje aqui não é algo só referente ao Brasil Paralelo, mas assim, a todos esses think tanks de direita, a esses movimentos políticos de direita, sobre o financiamento, aparecimento, formato, tá? Então hoje eu vou ler esse texto aqui, que é uma reportagem da Pública intitulado A Nova Roupa da Direita, tá? É um texto de 2015, mas assim, vocês vão entender, quem não conhece esse texto, quem já conhece, que bom, você vai revisitá-lo, né? E quem não conhece vai ver que esse texto aqui está antevendo muitas coisas que a gente viu. É um texto de 2015, repito, já tem um bom tempo aí, quase 10 anos essa reportagem, e isso aqui conta um pouco da nossa história que a gente está vivendo. Então, eu vou ler aqui e a gente vai fazer os comentários, tá? Espero que vocês gostem. Então vamos lá, né? A rede de think tanks conservadores dos Estados Unidos financia jovens latino-americanos para combater governos de esquerda da Venezuela ao Brasil e defender velhas bandeiras com uma nova linguagem. Por Marina Amaral, aqui para. Então, bora lá, né? Corpo é a primeira propriedade privada que temos. Olha só, começamos bem, hein? Vocês certamente já viram algum ANCAP ranhento repetindo essa baboseira na internet. Não é isso? Veja que as coisas parecem que ficam paradas no mesmo lugar. Então vamos lá, né? O corpo é a primeira propriedade que temos. Cabe a cada um de nós decidir o que fazer com ele. Brada em espanhol a loirinha de voz firme enquanto se movimenta com graça no palco do Fórum da Liberdade, ornado com os logotipos dos patrocinadores oficiais, a Souza Cruz, Gerdau, Ipiranga e RBS. Tudo aqui no Rio Grande do Sul, tá? Tudo aqui no Rio Grande do Sul. E é importante, por quê? Isso aconteceu em Porto Alegre, gente, esse Fórum da Liberdade, tá aí com os patrocínios da RBS, que é a Globo aqui do Rio Grande do Sul, extremamente conservadora, sionista, né? A Gerdau, vocês devem conhecer, uma das principais empresas aqui do Rio Grande do Sul, Souza Cruz, também com fábrica aqui no Rio Grande do Sul, Ipiranga, enfim, grupos de capitalistas gaúchos por trás disso. Porto Alegre foi o palco do Fórum Social Mundial, tá? Lá nos anos 90, eu não vou lembrar aqui exatamente a data, depois eu coloco aqui para vocês na legenda, e isso foi um marco para a cidade de Porto Alegre. Né? Causou um impacto muito grande. E Porto Alegre, ela se constituiu ali nos anos 80, anos 90, como uma cidade muito aberta a diferentes culturas, uma cidade de uma diversidade cultural riquíssima, né, progressista. Foi ali que nós vamos ter a primeira prefeitura do PT por aqui, com o Olívio Dutra, com a implementação do orçamento participativo, algo revolucionário, que fez com que a esquerda tivesse muitos avanços, né, fazendo de Porto Alegre uma cidade, se não de esquerda, pelo menos bastante progressista.
E hoje, né, como reflexos, por exemplo, desse Fórum da Liberdade, Porto Alegre é uma sombra do que foi no passado. Depois de 20 e tantos anos de direita no poder, que foi o que se estabeleceu aqui, mais ou menos um pouquinho antes aí de 2015, mas em 2015 esse processo já estava bastante avançado e foi coroado com esse Fórum da Liberdade. Hoje, Porto Alegre é uma selva de pedra, com cada vez mais áreas privatizadas da cidade, com a sua diversidade cultural sendo cerceada pela violência e brutalidade da Brigada Militar, que é a polícia militar aqui do estado, e cada vez mais desigual. Então, aquela riqueza cultural, né, aquele aspecto cosmopolita porto-alegrense, ele desapareceu, foi enterrado pela direita, né? E isso que a gente vai ler aqui é algo que já estava em curso e foi catapultado para o Brasil inteiro. Não é à toa que a Brasil Paralelo também nasce aqui no Rio Grande do Sul, a partir dessa iniciativa. Por quê? Porque a gente tinha uma elite econômica conservadora que viu essa face mais cosmopolita, ou esquerdista, ou progressista de Porto Alegre como uma ameaça, né, aos seus privilégios de classe, à sua dominância política, porque o Rio Grande do Sul sempre foi um feudo político. Né? O Rio Grande do Sul, de Borges de Medeiros, de 25 anos de poder aqui no estado, sempre foi um feudo político das suas oligarquias locais, que sempre resguardaram alguma independência do restante do Brasil. Isso foi ameaçado por essa conjuntura criada nos anos 90 mais progressista, final dos anos 80, anos 90 mais progressista, de Porto Alegre, que contaminava o restante do Rio Grande do Sul. Então isso foi uma reação desses capitalistas conservadores, por óbvio, a fim de ratificar o seu poder aqui no estado, antevendo algo que poderia se espalhar para o Brasil inteiro, uma vez que é uma lógica importada do que a direita vem fazendo nos Estados Unidos e na centralidade do capitalismo. Então, vamos seguir aqui, tá? Isso aconteceu, então, no Fórum da Liberdade, e os patrocinadores eram estes, os principais capitalistas aqui do Rio Grande do Sul, incluindo a grande mídia de massa monopolista, a RBS, que é a Globo do Rio Grande do Sul. Então, bora lá. O auditório com 2.000 lugares da PUC, né, aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, completamente lotado, explode em risos e aplausos para a guatemalteca Glória Álvarez, que na época tinha 30 anos. Filho de pai cubano e mãe descendente de húngaros. Está aí a moça, né? Ela era o Kim Kataguiri guatemalteca, tá? Logo depois é que vai surgir, por exemplo, os meninos do MBL, tá? Que inclusive, se eu não me engano, são citados aqui, mas não são os únicos. Porque o foco no MBL ou o Brasil Paralelo, tudo isso vem a partir desse desembarque, dessa estratégia. Bacana? Glória, que na época tinha ali 55 mil seguidores no Twitter e 120 mil na sua fanpage do Facebook, né? Esses números eram interessantes para a época, né? Acredito que hoje não são grande coisa, mas se vocês verem, esses que surgiram nessa época, todos estão aí na casa dos milhões de seguidores, gente. Milhões de seguidores. Aliás, isso é uma outra coisa que me fez gravar esse vídeo, é que a gente tem que prestar atenção na dinâmica das redes sociais. As redes sociais têm donos que têm interesses capitalistas. Portanto, me parece cada vez mais evidente o interesse das plataformas em fortalecer a ideologia capitalista. Nessa semana a gente teve o Elão lá trucando o Alexandre de Moraes. Sim, o ministro Xandão, falando em censura no Brasil. Sendo que o Twitter, depois comprado pelo Elão, né, agora o Twitter, é o chorume, né? É pornografia, é nazifascismo, enfim, é um caos. Né? As notas da comunidade que virou um instrumento, inclusive, dessa playboyzada aí, também aparelhar, com notas bizarras, né? Aliás, é uma estratégia que a Brasil Paralelo tentou, inclusive com a Wikipédia, inclusive com assédio jurídico à Wikipédia, para poder alterar as versões da história para se enquadrar na versão ideológica deles, enfim. Então, o Elão vai lá e dá essa trucada, porque o Elão é mais burro que o padrão.
né? Há alguns meses atrás, ele estava dizendo que daria golpe onde fosse, onde ele quisesse, quando surgiu a história do lítio lá na Bolívia. Tá? Então agora ele também vem colocando isso aí. Isso demonstra que as redes têm interesse, por isso que é tão desigual o trabalho dos progressistas na internet para o trabalho da direita. Se você tem um discurso da extrema-direita, um discurso que vai na mesma linha desse que a gente está começando a ler aqui, em poucos meses você tem centenas de milhares de visualizações, milhões de seguidores e um financiamento absurdo para o seu trabalho. E aí você tem equipe, aí você tem produtor, você tem roteirista, aí você tem iluminador, você tem câmera, você tem tudo. Você tem um conteúdo visual impactante, muito bem produzido, e você ainda tem tráfego pago. Você paga para circular mais o seu conteúdo. Porque um youtuber que faz 4, 5 milhões de visualizações por mês, isso é pouco para os canais da direita bombados por esse discurso, esse produtor aí está faturando mais de 100 mil reais fácil. Né? Isso te dá a opção de ter uma estrutura, de ter publicidade. E aí como é que nós vamos combater isso? Então vai crescendo. A gente percebe essas coisas nas falas do Elão. Mas o Zuckerberg tem a mesma postura. Tudo que a gente já conseguiu descobrir a partir das investigações que já aconteceram nos Estados Unidos, que é apenas a ponta do iceberg, mostra que o nosso trabalho é muito desigual. Gente, eu estou com quase 200 mil inscritos no meu canal principal e o YouTube nunca me deu uma placa de 100 mil inscritos. Nunca verificou meu canal. Ele sempre disse que precisa de mais alguma coisa e bloqueou os canais de comunicação. Ah, Humberto, isso não é nada. Claro que não é nada. Eu estou dando um exemplo só. No mundo, o que a gente tem de concreto são as declarações do Elão e a disparidade do volume dos canais. Todo mundo que entra na internet recebe indicação de conteúdo de extrema-direita e não de conteúdo progressista. Nós não temos, entre os progressistas, ninguém com os números dos mais topeira da direita. Você pega qualquer boçal semi-analfabeto que reproduz o conteúdo da extrema-direita, faz lá centenas de milhares de visualizações. Isso é grana, gente. Isso é engajamento, isso é estrutura, é equipe, é publicidade. E isso vai segmentando cada vez mais essa ideologia e fortalece cada vez mais a extrema-direita. Então veja que perigoso, por isso que eu decidi chamar a atenção e usar esse texto aqui. Beleza? Na época eles estão falando aqui dessa guatemalteca, mas ela é um exemplo de muitas figuras que nós vamos ver no mundo todo, sempre com o mesmo perfil. Então vamos lá, acendeu aqui o estrelato, segundo o que a gente está lendo aqui, entre a juventude de direita latino-americana no final do ano passado, no caso 2014, tá? Quando um vídeo em que ataca o populismo na América Latina durante o Parlamento Ibero-Americano da Juventude em Zaragoza, na Espanha, viralizou na internet. No principal fórum da direita brasileira, Glória e o ex-governador republicano da Carolina do Sul, David Bensley, são os únicos entre os 22 palestrantes brasileiros e estrangeiros escalados para o Keynote, né, palestras, chave que norteiam os debates nos 3 dias do evento, batizado de Caminhos da Liberdade. Radialista há 10 anos, hoje com um programa de TV, Glória, é uma showwoman, cativante, conduz com desenvoltura a plateia formada majoritariamente por estudantes da PUC Gaúcha, uma das melhores e mais caras universidades do sul do país, né, diga-se de passagem. E aqui, entre aspas, quem aqui se declara liberal ou libertarista? Que levante a mão. Pede ao público, que responde com mãos erguidas. Ah, ok, relaxa. Sua missão é ensinar a seus pares ideológicos como seduzir e enamorar os públicos de esquerda e vencer os barbudos de boina do Che. Né? Vejam como é aquilo que a gente vê estereotipado, por exemplo, lá no Brasão das Armas. Repetido ad nauseam, não é isso? Né, do estereótipo da esquerda que tem que ser combatida. Né? Eu ia trazer aqui hoje o vídeo do professor Guimarães Augusto, onde ele explica com maestria isso, mas vai ficar para um outro momento, senão vai ficar muito longo. Tá? Mas acho que essa semana ainda a gente faz esse vídeo que complementa muito esse texto aqui que eu estou lendo para vocês. Né? Então, explica a jovem líder do movimento cívico nacional. Uma pequena organização que surgiu em 2009 na Guatemala, na esteira dos movimentos que pediam com êxito o impeachment do presidente social-democrata Álvaro Colón.
A primeira lição é utilizar nas redes sociais o hashtag criado por ela, República versus Populismo, para superar a divisão obsoleta entre direita e esquerda. Vejam um plot twist aí, né? Como se mudar a palavra, né, fosse alterar o seu significado, né? Mas isso também faz parte dessa estratégia dessa dita nova direita, que é uma forma de colocar os valores conservadores para o jovem como valores revolucionários, colocando o capitalismo como algo transformador e revolucionário, colocando o presente como o passado, como se aquilo que a gente estivesse vivendo agora não fosse o capitalismo, e o capitalismo estivesse ainda por vir. Que o que a gente tem hoje é um corporativismo que impede o desenvolvimento do indivíduo a partir do uso da sua primeira propriedade, que é o corpo no livre mercado. Então vejam, o capitalismo é o sistema do futuro a partir dessa perspectiva. Então o capitalismo ele é revolucionário. Isso é uma forma de cooptar o jovem. Em que sentido? O jovem é o mais afetado pelo desemprego, é o mais afetado pela desilusão do futuro, pelo que está posto. Só que o que está posto é o capitalismo. Aí essa galera chega pro jovem e diz: não, 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 isso não é o capitalismo. Isso é uma droga porque eles impedem o capitalismo de acontecer. O capitalismo é o futuro. Você tem que lutar pelo capitalismo porque essa é a verdadeira luta revolucionária. Entendem? É assim que eles transformam a realidade, a fim de transformar algo velho, mofado e podre, que não funciona, sobretudo para o jovem, que é o capitalismo, em algo do futuro e que dá perspectiva para o jovem. Mas vamos lá, né? Vamos lá porque, enfim, tá começando. O esquerdista intelectualmente honesto tem de reconhecer que a única saída é o emprego. E um direitista do século XXI, que já se modernizou, tem de reconhecer que a sexualidade, a moral, as drogas são um problema de cada um. Ele não é a autoridade moral do universo. Sim, então tem tudo isso, tá? Aqui é aquela galera que quer dialogar com o jovem. Então você não vai proibir a droguinha do jovem, né? Mas vamos lá. Continua sobre uma chuva de aplausos. Nada de culpa, nem moral, nem social, ensino. A mensagem é liberdade individual, empoderamento da juventude, impostos baixos, estados mínimo, a plataforma da direita liberal em termos econômicos no mundo todo. A riqueza não se transfere, senhores, a riqueza se cria a partir da cabecinha de cada um de vocês, diz. Também acho que a riqueza se cria, só que não é só da cabecinha. A cabecinha até pode ajudar a criar riqueza, mas essa riqueza vai ser materializada pelo trabalho. Isso não mudou, galera. Não mudou. Tá? Enquanto for capitalismo, há de haver trabalho para que haja riqueza. O que reproduz a riqueza é o trabalho. Tá? E é isso que essa galera esconde da gente. Tá? Da mesma maneira, Glória rebate programas sociais de assistência aos mais pobres, política de cota para mulheres, negros, deficientes e até mesmo a existência de minorias. Não há minoria. A menor minoria é o indivíduo e a ele o que melhor serve é a meritocracia, né? É aquela coisa, né? Velha lá dos anos 80. Não existe sociedade, existem indivíduos, né? Sendo que a gente tem N formas de provar que isso é falso, uma vez que em sociedade há alteração do comportamento dos indivíduos, né? Então a gente tem que ver a relação que existe tanto do indivíduo para com a sociedade, quanto da sociedade para com o indivíduo. E meritocracia é pior ainda, né? Porque meritocracia, quando você sai na frente, que é o caso da burguesia, é fácil de discutir. É fácil se discutir em meritocracia quando você está no salão da PUC, como bem diz o texto aqui, uma caríssima universidade, né, onde os jovens que estão ali têm ampla vantagem em relação à esmagadora maioria dos jovens nesse processo meritocrático que eles estão aí defendendo. Né? Há uma verdade que todo ser humano deve alcançar para ter paz, se não quiser viver como um hipócrita. Todos nós, 7 bilhões e meio de seres humanos que habitamos o planeta, somos egoístas. Tá? Isso também é falso, né? Nós estamos egoístas, condicionados pelas nossas relações de produção, onde ser egoísta é aquilo que pode fazer com que a gente passe menos trabalho, uma vez que é estimulado o egoísmo na gente. Então, assim, essa é uma questão que também é falsa e é fácil de provar isso, né? Quando a gente olha
para a história. O ser humano ele não é egoísta, ele está egoísta e ele é egoísta no momento por causa das relações de produção que ele está inserido. Beleza? Essa é a verdade. Não, não é, mas bora lá. Meus queridos amigos do Brasil, somos todos egoístas. Isso é ruim? É bom? Não. É apenas a realidade. Diz definitiva. Há pessoas que não aceitam essa verdade e saem com uma maravilhosa ideia. Não. Imita a voz de um homem. Olha só que horror. Ah, eu vou fazer aqui a primeira sociedade não egoísta. Cuidem-se, brasileiros, cuidem-se, América Latina. Esses espertinhos são como Stalin da União Soviética. Olha aí o pânico e o anticomunismo, né? Kim Jong-il, Kim Jong-un na Coreia, Fidel, Hugo Chávez, né? Eles adoram fazer isso. Só que não, gente, ninguém precisa criar a primeira sociedade não egoísta. Na história da humanidade, durante a maior parte da existência, né, da espécie humana, nós fomos extremamente colaboracionistas com o grupo, porque quando não havia propriedade privada, era muito mais eficiente ser colaboracionista. Vai ser a propriedade privada que começa a transformar essa situação. E até hoje, a gente consegue perceber o espírito colaboracionista quando a gente olha, né, as micro-relações de poder, quando a gente olha as comunidades mais carentes, a gente se ajuda sim. A gente tem essa necessidade. Porque se a gente pode afirmar uma coisa, é que nós somos seres sociais, né? Porque o gênero humano é fundado no trabalho, e o trabalho é uma relação social. Então nós podemos dizer que se há uma natureza humana, essa natureza ela é coletivista. Porque é impossível de a gente viver fora da sociedade, como indivíduos isolados. Esse é um dos grandes erros da direita, que tenta acabar com a nossa humanidade. A direita, para introduzir isso na nossa cabeça, ela nos desumaniza. Tá? Ela nos desumaniza, né? E seguindo aqui, né? E por que seguimos como carneirinhos atrás desses hipócritas, né? Por quê, né? Faz careta e vozinha de velho. Nos ensinam que é feio ser egoísta e que pensar em nós é pecado, né? Não é isso, que isso também não é verdade, né? Eles nos ensinam a ser egoísta desde pequenininho, até porque é uma questão hoje em dia quase que de sobrevivência. Quantos de vocês já não ouviram alguém dizer: necessitamos de um homem bom, que não pense só em si, descurvando-se à medida que fala, para em seguida recuperar a postura altiva? Mira, senhores, a menos que seja um marciano, este homem não existe, nunca existiu, nunca existirá, né? Ela tá aqui, né, a autora do texto, mostrando que, na verdade, ela usa uma série de recursos retóricos para contar a sua historinha, tá? Mas explica, os defensores da liberdade também têm sua parcela de responsabilidade. Eles não sabem comunicar suas ideias, usar a tecnologia para empoderar os cidadãos e libertar a América Latina. Se ficamos discutindo macroeconomia, PIB, etc., vamos perder a batalha. Temos que aprender com os populistas a falar o que as pessoas entendem, a fazer com que se identifiquem, ela diz. E aqui vou lhes dar outro conselho, porque dizem que nós, os liberais, somos malditos exploradores. Por que será? Por que será, né? Por que será? Porque toda a construção liberal é para defender a exploração. Vou entender o seguinte: a exploração, gente, ela é parte fundante do capitalismo. Porque não há reprodução do capital sem exploração. É simples assim. Isso é puro e líquido, isso jamais foi refutado. É impossível. É impossível. Você tem que simplesmente ignorar toda a discussão sobre o valor no capitalismo, e é isso que os liberais fazem, tá? Não esses liberais mais vulgares, tipo anarcapitalistas, essa gente desse debate mofado. E esses aí, né, que foram humilhados no debate acadêmico, tá? Eles só existem na retórica da internet. No mundo real, o que os liberais mais refinados fazem? Eles ignoram a discussão sobre o valor. Eles dizem que ela é irrelevante e fazem uma discussão sobre preços. Porque se eles vão fazer uma discussão sobre valor, eles inevitavelmente vão ter que aceitar a exploração como constituinte do capitalismo. Então eles não discutem valor. Você vai ver uma discussão sobre a dinâmica dos preços, do nível de produto, do nível de atividade. Mas jamais você vai ver, tá, numa discussão acadêmica atual, né, de macroeconomia, discussão sobre valor. Isso, foi superado. Não, teve a revolução marginalista, acabou. Não, o valor não é o trabalho, não, o valor ele é uma mensuração meramente de escolhas dos indivíduos, e não cabe aqui maiores discussões. Esse é um dos plot twists que eles vão dar
para esconder a exploração. Tá? Mas seguindo aqui, encontrei uma maneira muito bonita de definir o conceito de propriedade privada. E com esse conceito de propriedade privada, os esquerdistas fazem assim, inclina o corpo atrás. A propriedade privada, diz, é o que acumulamos em toda uma vida, a partir de nossas primeiras propriedades, corpo e mente. O passado, afirma, não é igual para ninguém. Esse acúmulo é pessoal. Isso nos humaniza, dá um coraçãozinho a nós liberais, tão desgraçados. Vejam só, tu tem que tirar todo o caráter histórico do processo de acumulação de propriedade. Né? Que é talvez o mais brilhante do materialismo histórico dialético em relação à história. Né? O que nós somos hoje é produto da história. Então é lógico que nós não podemos desprezar a acumulação histórica de capital de cada família, tá? Para dizer que não, o que a gente é depende das nossas ações. Isso é muito reconfortante para o Playboy. Né? Para o Playboy se convencer de que ele teve mérito de ser o CEO da empresa do papai. Entende? É só para isso. É só para dar o viés de confirmação para quem já espera escutar uma coisa desse tipo. Né? Há pessoas que querem o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia. A ONU agora quer até o direito universal à internet, desdenha. Embora tenha acabado de dizer que a tecnologia é a chave para mudar o mundo. Imagine que nesse auditório alguns queiram o direito à educação, outros o direito à saúde, outros o direito à moradia. Então, se eu dou a vocês a educação, todos aqui vão pagar por isso e vocês vão ter VIPs. Né, vão ser, melhor dizendo, VIPs, e eles cidadãos de segunda categoria. Se eu dou a eles saúde, todos estes neste auditório vão pagar pela saúde deles, e eles vão ser VIPs. Se eu dou a esses as moradias, vou ter que tirar de todos vocês para dar moradia a eles, e eles vão ser esses VIPs. Isso não é justiça social, é desigualdade perante a lei. Conclui sobre risos e aplausos. E é engraçado, gente, assim, eu não vou aqui ficar discutindo todos esses argumentos, porque, enfim, a gente faz isso aqui cotidianamente, tá? Mas o foco é mostrar que isso desembarca aqui por volta de 2015. E essa ferramentaria retórica é o que está sendo utilizado até hoje, tá, por esses diferentes propagandistas. Se cada um na América Latina tiver o direito à vida, liberdade e propriedade privada, então cada um que vá atrás da educação que queira, da saúde que queira, da casa onde quiser morar. Claro, é isso, é assim. Sem precisar de super Chaves, super Morales, super Correia, né? Ovação, assobios, enfim, né? Antes de encerrar os 40 minutos de exposição, Glória convida os presentes a contrapor a visão de mundo que vitimiza os latino-americanos, joga a culpa nos Yankees, mina a autoestima e a coragem de assumir os riscos do espírito empreendedor. Porque tudo isso, gente, serve para quê? Para você desconstruir aquilo que historicamente a gente aprendeu, ou seja, que a América Latina é uma área de influência dos Estados Unidos e que é vítima, portanto, do imperialismo que nos coloca nessa condição de subdesenvolvimento. Para o quê? Para reforçar esse mesmo modelo e nos manter nessa condição. Porque isso é uma plateia pequeno-burguesa, né, uma pequena elite econômica, que se enxerga como privilegiada e que está buscando defender os seus próprios privilégios. Tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Neoliberais e libertaristas, né? Que seriam os libertarianistas, né? Glória Álvares não representa nada de extremamente novo. A grande diferença é a linguagem. O movimento que ela representa recebe fundos de algumas das maiores empresas da elite empresarial tradicional, conta o jornalista investigativo Martin Rodrigues Pellicer, diretor do site guatemalteco Nômada, parceiro da Pública. Por fontes próximas, soube que uma das indústrias que os apoiam para as campanhas de massa e lobby no Congresso é a Azúcar de Guatemala, um cartel poderosíssimo de 3 empresas. A Guatemala é o 4º maior exportador mundial de açúcar. Açúcar. É isso. E todo esse discurso vem para se ratificar essa mesma estrutura, que faz com que haja uma pequena elite econômica que exporta açúcar, enquanto que o povo é miserável. Porque quem produz chips de computador continua sendo os Estados Unidos. Tá? O mesmo pode-se dizer em relação às suas ideias. Apesar do título sedutor, os libertarians, né, libertaristas em português, né, acho que aqui ainda era assim traduzido, são um segmento minoritário entre as correntes que ganham influência no pós-guerra em oposição às políticas intervencionistas de inspiração keynesiana, explica o economista Luiz Carlos Prado, da Universidade Federal do Rio. A partir da crise do petróleo dos anos 70, economistas pró-mercado, como o austríaco Hayek,
monetaristas da escola de Chicago, tipo Friedman, e os novos clássicos, como o Lucas, passaram a dominar o pensamento econômico global e se tornaram conhecidos do grande público sob o rótulo de neoliberal. Destes, gente, assim, o mais influente academicamente é o Lucas, né? Em termos propagandísticos, o Friedman. Mais para a turma dos libertários, o Hayek, tá? E são, sim, neoliberais, tá? Que representa essa virada neoliberalista ali a partir dos anos 80. Seus conceitos foram trazidos para a América Latina pelo setor mais conservador americano, representado principalmente pelos think tanks ligados a Ronald Reagan, que depois de ter perdido as primárias republicanas em 68 e 76, se elegeu presidente em 80, tendo Friedman como principal conselheiro. Também predominaram no governo de Margaret Thatcher, na Inglaterra. Os defensores do liberalismo clássico eram também defensores da liberdade política, mas a corrente chamada de neoliberal defendia essencialmente a não intervenção do Estado na economia, sem uma preocupação particular com a questão da liberdade política, chegando, em alguns casos, a apoiar sem constrangimentos governos ditatoriais, como o de Pinochet no Chile, observa Luiz Carlos Prado. Gente, o que a gente já sabe hoje é que o neoliberalismo não é compatível com a democracia. Tá? Porque o povo, por mais que ele seja submetido a uma lavagem cerebral, né, da ideologia burguesa, ele percebe que a sua vida piora. Melhora para uma pequena minoria, cada vez menor, mas há um aumento da desigualdade social. Por isso, essa incompatibilidade do neoliberalismo com a democracia burguesa. Eu não estou falando aqui em democracia popular, estou falando aqui em democracia burguesa. A Guatemala, de Glória Álvarez, é um bom exemplo de como as ideias libertarianistas, né, se traduziram na América Latina. Em 71, uma parte muito representativa da elite econômica guatemalteca assumiu como projeto político o libertarismo de direita, quando fundou a Universidade Francisco Marroquín, conta o jornalista Martim Rodrigues Pellicer. O fundador da universidade, Manuel Ayau, é isso? Conhecido como El Musso, em alusão a Mussolini, olha que coisa maravilhosa, hein? Se uniu ao projeto fascista anticomunistas da MLN. Desde então, a UFM vem formando quadros políticos e acadêmicos para desacreditar o Estado e a justiça social e converter a Guatemala no país que arrecada menos impostos na América Latina, 11% em relação ao PIB. E o que menos redistribuir, né? Lógico. Foi nessa universidade que Glória estudou e se converteu em uma libertarista um tanto menos conservadora que seus professores, uma mistura de neoliberais e Opus Dei. Álvarez se declara ateia e a favor do aborto e, embora tenha se tornado uma estrela da direita latino-americana, na Guatemala é uma referência menor para a direita, não tem base política nem vai ser candidata. Eu a vejo mais como uma infante terrível libertarista, diz Martim. Isso vai ter nuances, gente. Aqui no Brasil, eles começam com essa ideia mais liberal nos aspectos sociais, então drogas, aborto, etc. E veem que isso tem mais dificuldade de ter penetração aqui, já que o objetivo deles é ser populistas, como ela mesma está aqui ensinando para os nossos. Então você vai ter essa guinada, onde eles deixam esse discurso mais liberal em relação a drogas, aborto, etc. E começam a se colar mais no conservadorismo, que foi um fenômeno aqui que o Bolsonaro surfou. Entretanto, a agenda econômica é rigorosamente a mesma. Os libertarians ressurgiram com força nos Estados Unidos depois da crise de 2008 e o clamor subsequente pela regulamentação do mercado, em decorrência da ascensão do democrata Barack Obama ao poder. Pregam a predominância do indivíduo sobre o Estado, a liberdade absoluta do mercado, a defesa irrestrita da propriedade privada. Afirmam que a crise econômica que jogou 50 milhões de pessoas na pobreza não se deveu à falta de regulação do mercado financeiro, mas pela proteção do governo a alguns setores da economia. Proteção aos bancos, gente, tá? Vejam, no fundo eles sabem, porque os mesmos grupos que financiam esses think tanks são aqueles que vão de pires na mão lá pedir para o Federal Reserve salvar. Mas isso aqui tem uma função de propaganda. Isso aqui mira o quê? Privatização. Mira a redução de impostos. Mira a redução do Estado. E isso contribui para o aumento da desigualdade social. Aumento da desigualdade social significa fortalecimento do poder dos mais ricos. Tá? Enfraquecimento da classe trabalhadora enquanto classe. É por isso que eles têm
esse discurso aqui, tá? Eu vou pulando algumas partes para nós chegarmos onde interessa mais. Os libertarians, que estão com os conservadores do Tea Party, lá, a corrente radical de direita do Partido Republicano, estão em think tanks como o Cato Institute, que compõe a direita pós-moderna, representada, por exemplo, por Cameron na Inglaterra, que modernizou a agenda da redução do Estado do bem-estar social. Resume o professor. Ele acha graça quando falo em libertarians brasileiros, seguidores da escola austríaca de Ludwig von Mises e Hayek. A escola austríaca é uma corrente muito minoritária mesmo na academia, diz. Quem são esses libertarians? Né? O que temos no Brasil são economistas sofisticados que seguem correntes como as dos novos clássicos, viu? Que eu falei antes, esses são os mais influentes academicamente, como o Lucas e similares. Políticos de direita pouco elaborados, como o Ronaldo Caiado, e essa classe média conservadora que lê Rodrigo Constantino na Veja. Né? Agora ele não está mais na Veja, mas na época tá. Né? Tá aqui o Caiado. Né? Caiado e Constantino são participantes veteranos do Fórum da Liberdade em Porto Alegre. A novidade é que os libertarians do Tea Party mostraram-se, enfim, capazes de se apresentar como a face convidativa para a direita juventude, da direita para a juventude brasileira. Né? Então tá aí, o Vem Pra Rua Cidadão. Né? Olha aqui a moçoila da época, né? Às vésperas do fórum, no dia 12 de abril, Glória Álvares discursou contra o populismo maldito, vestida com uma camiseta de lantejoulas, formando a bandeira do Brasil para cerca de 100 mil pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo, na segunda rodada de manifestações, fora Dilma. Do alto do caminhão do Vem Pra Rua, o líder do movimento, o Rogério Schecker, apresentou a multidão como uma das maiores representantes da batalha contra o populismo do Foro de São Paulo e se manteve o tempo todo ao seu lado. Glória, que havia anunciado antecipadamente sua presença nos protestos em uma entrevista no programa de quem? Do Danilo Gentili, no SBT, né? Tinha dado uma palestra no Instituto Fernando Henrique Cardoso, assistida pelo próprio ex-presidente 3 dias antes. Entre os que lideraram os protestos de março e abril contra o governo, o movimento de Schecker foi um dos últimos a assumir a bandeira do impeachment, o que lhe valeu um pito público do Vestusto Olavo de Carvalho, que o acusou de palmolice tucana. O Movimento Brasil Livre, lembra que eu disse que iam falar deles, conhecido principalmente através da figura de Kim Kataguiri, assumiu desde o início a bandeira do impeachment e rompeu publicamente com Schecker, divulgando fotos dele ao lado do senador José Serra, né, na campanha do Aécio. Taxado de traidor pela hesitação em pedir o impeachment da presidente eleita. Voltaram às boas depois que a comissão de senadores, lideradas por Aécio e Caiado, fez sua controversa, melhor dizendo, expedição a Caracas. Caiado, aliás, estava no debate de abertura da edição do Fórum deste ano, sem a graça irreverente de Glorita. O senador ruralista conservador arrancou aplausos da plateia com frases de efeito contra a corrupção do governo, né? Menções ao Foro de São Paulo, pedindo a renúncia da presidente Dilma e ataques ao BNDES. Gente, isso foi a tônica dos anos seguintes, tá? Mas vamos lá, vamos seguir aqui a leitura. Né? Curiosamente, as acusações de Caiado foram feitas sob os logotipos da Gerdau e Ipiranga, do Grupo Ultra, que estão entre os maiores tomadores de empréstimos do BNDES, segundo os dados levantados pela Folha de São Paulo. Ambos obtiveram individualmente mais de 1 bilhão de recursos do banco apenas entre 2008 e 2010. O empresário gaúcho Jorge Gerdau é um dos idealizadores do Fórum da Liberdade, que surgiu em 88 com a intenção de promover o debate entre diversas correntes de pensamento. Em suas primeiras edições, o fórum incluiu o ex-presidente Lula, o ex-ministro Zé Dirceu e o falecido ex-governador Leonel Brizola entre os debatedores, sem prejudicar sua identidade como principal fórum conservador do país. Tinha uma outra função, né, gente? Tentar cooptar essas lideranças, né, para ver até onde elas eram capazes de ir. E muitas vezes elas sempre vão, tá? Mas a partir deste momento aqui que a gente está vendo, a coisa mudou bastante. Foi ali que, em 2006, foi lançado oficialmente o principal think tank da direita do Brasil, o Instituto Millennium.
Armínio Fraga, escolhido para ser ministro da Fazenda de Aécio Neves, se ele vencesse as eleições, é sua figura mais conhecida no campo econômico. Seus mantenedores são a Gerdau, a Editora Abril, né, a Potencial Seguradora, uma das empresas do Salim Matar, né, dono da locadora de veículos Localiza, que a gente sabe que não é uma locadora de veículos, é uma vendedora de veículos, a Suzano, o Bank of America, a Merrill Lynch, o grupo Évora, dos irmãos Ling, né? Então, William Ling participou da fundação do Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, em 84, que, formado por jovens líderes empresariais, organiza o fórum desde a primeira edição. O seu irmão, Winston Ling, é fundador do Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul. O filho, Anthony Ling, é ligado ao grupo Estudantes pela Liberdade, que criou o MBL. O empresário do grupo Ultra, Hélio Beltrão, né? Vocês estão vendo que são todos nomes muito conhecidos, né? Também está entre os fundadores do Millennium, embora tenha o seu próprio instituto, que é o Mises Brasil. A rede de think tanks liberais e libertaristas no Brasil se completa com mais duas entidades. O Instituto Ordem Livre, que realiza seminários para a juventude, e o Centro Interdisciplinar de Ética e Economia Personalista do Rio de Janeiro, ligado ao Opus Dei, que é o braço mais conservador da Igreja Católica. O jurista Ives Gandra, autor do controverso parecer sobre a existência de base jurídica para o impeachment da presidente Dilma, faz parte do seu conselho. Estão percebendo? E vejam como todos esses institutos conseguem financiamento, gente. Claro, isso aqui está datado, alguns deles já nem existem mais, outros novos existem, mas enfim, em geral, a ideia é muito válida. O exemplo do Millennium, melhor dizendo, a grande maioria desses institutos foi criada recentemente. A semente original foi um instituto liberal, criado em 83 pelo engenheiro civil carioca Donald Stewart Jr., falecido em 99. De acordo com a tese de doutorado do historiador Pedro Henrique Pedreira Campos, da Universidade Federal Fluminense, a ditadura dos empreiteiros, a ECISA, Engenharia, Comércio e Indústria S.A., empresa de Stewart Jr., foi uma das maiores empreiteiras durante a ditadura militar, e Stewart Jr. se associou à construtora norte-americana Leo A. Daley para construir escolas no Nordeste para a Sudene. Isso também é importante, gente, isso se cria na ditadura. A ditadura, ela aprofunda a parceria com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e com a burguesia que opera através deste. E se engana quem acha que não teve bastante corrupção na ditadura. Esses grupos enriqueceram. Né? Agora, na semana falando aí do Brasil Paralelo, voltou à pauta, coisa que nós, professores de História, trabalhamos com os nossos alunos. IPs, IBAD, coisa que lá no período da ditadura civil-militar, já trabalhavam no sentido que trabalha hoje a Brasil Paralelo, o MBL e esses think tanks todos que a gente está falando aqui. A participação de companhias dos Estados Unidos nas obras era exigência do financiamento da USAID, né? A agência de desenvolvimento americana que funcionava como braço da CIA durante as ditaduras latino-americanas. Donald Stewart Jr. também era um velho amigo de um personagem crucial nessa história, o argentino radicado nos Estados Unidos, Alejandro Capoin. 61 anos à época, ambos membros da seleta Monte Pelerin Society, fundada pelo próprio Hayek em 47. Eu reagi já aqui àquele programa alemão de comédia, onde eles fazem todo o fio ali que vai incluir a Mont Pelerin Society. A gente não pode fazer de novo, tá? Eu já li esse artigo aqui, a gente está relendo. Por quê? Porque o YouTube censura. Tá? Há direitos de imagem da TV alemã, programa, e a gente não pode passar ele aqui para vocês, tá? El Musso, fundador da universidade onde estudou Glória Álvares, foi o primeiro latino-americano a presidir a Mont Pelerin. E seu atual reitor, Gabriel Calzada, participa da diretoria com a brasileira Margaret Sé, CEO do Instituto da Liberdade, o suporte ideológico do IE. O atual presidente da Mont Pelerin Society é o espanhol Pedro Schwartz Girón, semeador de think tanks vinculados à FAES, a Fundação do Partido Popular.
presidida por José Maria Anzar, que promoveu o Parlamento Ibero-Americano da Juventude, onde Glória Álvarez foi catapultada para a fama. Pedro Schwartz, Alejandro Capoen e o colombiano Plínio Apuleio Mendoza, coautor do livro Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, um hit da juventude da direita, participaram do painel América Latina no Fórum da Liberdade. Cafuém também participou discretamente dos protestos de 12 de abril em Porto Alegre. Não resistiu, porém, a postar em seu Facebook uma foto em que aparece vestido com a camisa da CBF, abraçado ao jovem cientista Fábio Osterman, da coordenação do Movimento Brasil Livre, nome que assumiu nas ruas o Grupo Estudante pela Liberdade. Né? Depois ele vai ser um dos caras que vai fundar aquele Livres, tá? Esse aí da foto. Os gaúchos Osterman e o mineiro Juliano Torres e o gaúcho Anthony Ling são fundadores do EPL, a versão local do Students for Liberty, uma organização-chave na articulação entre os think tanks conservadores americanos, especialmente os que definem como libertários, né, os que se definem como libertários, e a juventude antipopulista da América Latina. Mr. Cafuém, presidente da Atlas Network desde 1991, é seu mentor. Reparem que há uma rede, tá, desses think tanks, todos estão interligados, tá, gente? A Atlas Network, nome fantasia da Atlas Economic Research Foundation, desde 2013, é uma espécie de meta-think tank especializada em fomentar a criação de outras organizações libertaristas no mundo, com recursos obtidos com fundações parceiras nos Estados Unidos e ou canalizados dos think tanks empresariais locais para a formação de jovens líderes, principalmente na América Latina e Europa Oriental. De acordo com o formulário 990, que todas as organizações filantrópicas têm que entregar à IRS, na Receita dos Estados Unidos, a receita da Atlas em 2013 foi de 11,5, né, ou quase 11,5 milhões de dólares, meus amigos, né? Recursos destinados para atividades fora dos Estados Unidos foram 6,1 milhões, dos quais 2,1 milhões para a América Central e quase 600 mil para a América do Sul. Isso à época, essas cifras hoje certamente são muito mais volumosas, né? Então, com exceção do Instituto Fernando Henrique Cardoso, todas as organizações citadas até agora compõem a rede Atlas Network no Brasil, incluindo o MCN, de Glória Álvarez, a Universidade Francisco Marroquim e os Estudantes pela Liberdade, uma organização que nasceu dentro da Atlas em 2012. Como veremos, além de recursos citados, há projetos bem mais vultosos financiados por outras fundações e executados pela Atlas. Né? Então, bora lá. O discreto charme de Mr. Chafuén. Sentado na sala VIP do Fórum da Liberdade, Mr. Chafuén se levantou de um salto para cumprimentar quem? Kim Kataguiri, que apareceu de surpresa, muito de surpresa, no Fórum da Liberdade. A alegria indisfarçável desse senhor recatado, um libertarian ligado ao Opus Dei, foi a deixa para pedir a entrevista. Os trechos principais estão transcritos aqui. Como o senhor se aproximou do Brasil? Comecei a trabalhar com os amigos da Liberdade brasileiros em 98, com Donald Stewart, e eu sempre me lembro da solidão que ele sentia na batalha pela liberdade. Chegar em Porto Alegre no mesmo dia da manifestação e ver todo esse povo, nem todos os libertarians, mas pessoas de diversas, nem todos libertarians, né, mas pessoas de diversas camadas da sociedade brasileira, reivindicando coisas que são muito consistentes com a essência da sociedade livre, me fez lembrar estes pioneiros. Por quê? Sim, era tanta gente na rua, tantas palmas, que fiquei agradavelmente surpreso, me perguntando o que virá depois. Como nós podemos usar esse entusiasmo de tantos jovens para produzir mais mudança duradoura no Brasil? A gente viu o que veio depois, né? E que mudança seria essa? Vindo de fora é fácil dizer, não é fácil dizer o que fazer. Isso é específico de cada país. Veja, a Espanha hoje, em que os partidos perderam terreno para os movimentos como o Podemos, de esquerda, o seu oposto na Catalunha, os Cidadanos. Nos Estados Unidos, por exemplo, temos o Tea Party, um movimento espontâneo, adoro essa espontaneidade, que em vez de fundar um partido, preferiu se somar uma tendência dentro de um partido, e agora todos, com exceção dos principais candidatos presidenciais republicanos, se identificam com o Tea Party.
né? E buscam apoio do movimento. Rand Paul, Marco Rubio, Ted Cruz, todos vêm no Tea Party e são quase a oposição aos republicanos tradicionais. Então, essa não é uma resposta de um estrangeiro possa dar. Ainda mais no Brasil, que é um mundo em si mesmo, com tantas culturas diferentes. Nós damos algumas ideias, mas cabe a eles, os que vêm na rua, os jovens e não tão jovens, a captar mais gente da sociedade civil para criar essa institucionalização. Bom, é aquilo que eu falei, galera. Isso tem uma estrutura central, mas vai assumir as suas peculiaridades, como no caso aqui o abandono a essa liberdade, vamos dizer assim, em termos dos costumes. Tá? Comento com ele que nos eventos do fórum se fala muito em falta de liberdade, sem base na realidade, e se compara o país com a Venezuela. Sim, aqui a situação é bem diferente da Venezuela, mas vocês têm que se prevenir. Não é assim de um dia para o outro que a perda da liberdade acontece. A Venezuela é um dos países mais prósperos e veja o que aconteceu. O populismo na América Latina enfraquece as instituições. Eles deixam os empresários se sentirem livres para investir por algum tempo, deixam a liberdade de expressão, até que mais cedo ou mais tarde viram o jogo. As primeiras nacionalizações e expropriações que o Chávez fez foram vários anos depois dele tomar o poder. Sim, aqui vocês têm uma liberdade considerável, mas tem uma coisa que perverte a liberdade, que é o não cumprimento da lei, o privilégio, a corrupção, o capitalismo só para amigos, né? É uma falsa liberdade. É como pôr a raposa no galinheiro e dizer às galinhas, vocês estão livres agora. Daí começam os problemas, denúncias de propina, os empresários são obrigados a entrar no jogo, eles que pagam o pato. É preciso dois para dançar um tango, como se diz na Argentina. Mas o corruptor é sempre o empresário. E a corrupção é sempre um cavalo de batalha, né, utilizado pela retórica da extrema-direita. Tá? E os meninos do Movimento Brasil Livre têm força para promover uma mudança social? Olha aí, hein? O que se dizia desses caras na época? Eu desenvolvi um modelo para explicar como as coisas acontecem. E eles têm 4 elementos. Primeiro, ideias, já que os seres humanos pensamos antes de agir, ou pelo menos deveríamos. Segundo, motivação. A economia é motivação. O terceiro é ação, porque ideias sem ação são apenas ideias. Engraçado, né? Aí eles não usam isso para falar da reprodução do valor, né, que necessita do trabalho. Mas curioso. E o quarto é a providência, ou, dependendo do que você acredita, sorte. Então você começa a trabalhar com ideias, alguns líderes emergem, as leis mudam e isso afeta a movimentação da realidade. A mudança típica não vem de um dia para o outro. Essa pressão vai se acumulando e de repente alguma coisa acontece. E aqui vem um escândalo, outro escândalo, uma revista com coragem, uns jovens de São Paulo, né, o Kim Kataguiri, o Renan, né, Renan Haas, né, agora ele já usa o Santos, né, que eu acho que combinou melhor porque eles queriam. Do MBL, anunciaram recentemente a decisão de sair da universidade para se dedicar ao movimento, que decidem, vou deixar a universidade e lutar contra isso. Eles sabiam mais que os professores, né? Isso que o Kim dizia. E esse movimento está aí nas ruas. É uma combinação de fatores que temos visto em outras épocas na história. O senhor William Vac, lembra aquele do Coisa de Preto, que foi chutado da Globo? Né, aqui ele ainda era da Globo, que recebeu um prêmio aqui e disse para nós, em um almoço antes da abertura do fórum, que o único movimento que ele viveu que se comparava a isso foi quando cobriu a queda do Muro de Berlim. Exagerou um pouco, mas não se sabe ainda o que vai ser desse movimento. Então tá aqui o William Vac recebendo um prêmio de quem? Do Fernando Urich. Lembra que eu falei lá no início aqui que esses caras todos ganham muito engajamento, muitas visualizações e grana e começam a alimentar esse ecossistema? Tudo isso está interligado, gente, tá? Tudo isso está interligado, tá? Depois da primeira manifestação, em março desse ano, a Atlas publicou uma matéria em seu site comemorando o papel decisivo dos estudantes pela liberdade, parceiro da Atlas, nos protestos brasileiros contra a presidente Dilma e o PT. O senhor se sente responsável por esse movimento? Nosso papel é o do poder da nutrição. Esses seres humanos, nós os chamamos de empreendedores intelectuais, pessoas com novas ideias, que enxergam solução e decidem investir seu capital nisso. É como nos negócios, então. Damos a eles programas de treinamento, tentamos apoiá-los financeiramente, encorajá-los a serem muito sérios, não muito festeiros, mas a Atlas não apoia partido. Nós retiramos nosso apoio se houver intenção partidária.
Não aceitamos nenhum recurso do governo, mas podemos oferecer algumas diretrizes, novas ideias sobre a sociedade livre, do libertarismo clássico ao libertarianismo, né? Do liberalismo clássico ao libertarianismo, de religiosos a ateus, mas cabe a cada uma pessoa escolher. O que não está em questão nunca é o modelo econômico. Tá? Agora, por exemplo, em todos os lugares do mundo, eles devem estar se perguntando: podemos copiar os brasileiros? Então comemoramos, mas temos que ser muito cuidadosos para não ficar com os créditos do resultado, do que acontece localmente. Gente, eu vou pular o restante da entrevista porque tem mais coisas abaixo aqui, tá? Que eu acho que é importante a gente ler, e o vídeo já está ficando bastante grande, mas é importante. Eu já tinha lido isso aqui para vocês há 1 ou 2 anos atrás, mas acho que é importante a gente reforçar isso aqui. Então, seguindo, né? Students for Liberty e o Movimento Brasil Livre, o MBL. Juliano Torres, diretor executivo dos Estudantes pela Liberdade, que era o EPL, né? Foi mais claro sobre a ligação entre o EPL e o MBL, uma marca criada pelo EPL para participar das manifestações de rua sem comprometer as organizações americanas que são impedidas de doar recursos para ativistas políticos pela legislação americana. Foco aqui, tá? Isso que é importante, tá? Quando teve os protestos, em 2013, pelo Passe Livre, vários membros do Estudante pela Liberdade queriam participar. Só que, como a gente recebe recursos de organização como a Atlas e a Students for Liberty, por uma questão de imposto de renda lá, eles não podem desenvolver atividades políticas. Então a gente falou, os membros do EPL podem participar como pessoas físicas, mas não como organização para evitar problemas. Aí a gente resolveu criar uma marca. Não era uma organização, era só uma marca para a gente se vender nas manifestações como Movimento Brasil Livre. Então, juntou eu, Fábio, né, que é o Fábio Osterman, que depois saiu, juntou o Felipe França, que é de Recife, e São Paulo, e mais umas 4 ou 5 pessoas, criamos o logo, a campanha de Facebook. E aí acabaram as manifestações, acabou o projeto. E a gente estava procurando alguém para assumir, já que tinha mais de 10 mil likes na página, panfletos. E aí a gente encontrou o Kim, o Renan, que afinal deram uma guinada incrível no movimento com as passeatas contra a Dilma e coisas do tipo. Gente, o Kim Kataguiri era um playboy que ficava comentando nos posts do Facebook de política, enchendo o saco com esse discurso aqui. Tá? Inclusive o Kim é membro da EPL. Então ele foi treinado pela EPL também. Boa parte dos organizadores locais são membros do EPL. Eles atuam como integrantes do Movimento Brasil Livre, mas foram treinados pela gente em cursos de liderança. O Kim, inclusive, vai participar agora de um torneio de pôquer filantrópico que o Students for Liberty organiza em Nova York para arrecadar recursos. Ele vai ser um palestrante. E também na Conferência Internacional em fevereiro, ele vai ser palestrante, disse em entrevista por telefone na sexta-feira passada. Remunerado por seu cargo na EPL, Juliano, conta que tem 2 reuniões online por semana com a sede americana e que ele e outros brasileiros participam anualmente de uma conferência internacional com as despesas pagas e de um encontro de lideranças em Washington. O budget dos Estudantes pela Liberdade no Brasil deve alcançar 300 mil esse ano. No primeiro ano, a gente teve mais ou menos 8 mil. O segundo foi para 20 e poucos mil. De 2014 para 2015 cresceu bastante. A gente recebe de outras organizações externas também, como a Atlas. A Atlas, junto da Students for Liberty, são nossos principais doadores no Brasil. Principais doadores. No Brasil, as principais organizações doadoras são a Friedrich Naumann, que é uma organização alemã, que não são autorizados a doar dinheiro, mas pagam despesas para a gente. Olha aí que legal, né? Então houve um encontro no Sul e no Sudeste, em Porto Alegre e em Belo Horizonte. Eles alugaram o hotel, a hospedagem, pagaram a sala do evento, o almoço e o jantar. Tem alguns doadores individuais que fazem doações para a gente. Galera, vocês estão ouvindo? A gente nunca vai ter esse tipo de rede internacional de financiamento. Se a gente não tem vocês aí para doar, vocês conseguem perceber? Né? A outra vez que eu li essa matéria aqui, eu não fui tão longe. Mas hoje, quando eu decidi, eu disse, hoje eu vou ler até a parte final.
Porque eu não quero dar ênfase só para aquilo que eu li lá no início, eu quero mostrar aqui porque é aqui que o novelo vai se desenrolando, tá? Então vamos seguir. A fundação da EPL no Brasil veio depois de Juliano ter participado de um seminário de verão para 30 estudantes patrocinado pela Atlas em Petrópolis. Estão entendendo? Da mesma maneira que o Moro participou de um treinamento lá da CIA em Brasília. Eles vão se infiltrando, gente. E um grupo complementa o trabalho do outro, eles atuam em rede. Tá? O objetivo é defender a ideologia do capitalismo. Tá? Depois disso, ele passou por quase todo tipo de treinamento na Atlas. Tem um que eles chamam de MBA. Tem um treinamento em Nova York também. Treinamentos online. A gente recomenda para todas as pessoas que trabalham em posições de mais responsabilidade que passem pelos treinamentos da Atlas também. Os resultados obtidos pelos brasileiros têm impressionado a sede nos Estados Unidos. Em 2004, 2005, tinha umas 10 pessoas no Brasil que se identificavam com o movimento libertário. Hoje, dentro da rede global da Students, os resultados que a gente tem são muito bons. Uma das maneiras de medir o desempenho das regiões é o número de coordenadores locais. Em todas as regiões, contando a América do Norte, a África, a Europa, a gente tem mais coordenadores que em qualquer região separadamente. Vocês notaram que é um projeto global, gente? Saca? Então, assim, quando eles falam em esquerda globalista, que é uma coisa que não existe, porque não há nenhum nível de cooperação, de coordenação internacionalista entre a gente, da direita ultraliberal há. Então, se existe algum globalismo nessa porra, são esses merda, gente. Estão entendendo? América do Norte, África, Europa. Nos Estados Unidos, a organização que existe lá há 8 anos, na Europa, há 4 anos, aqui há 3 anos. Então, a gente está tendo mais resultado em muito pouco tempo e acaba traduzindo em maior influência e organização. A gente viu o resultado disso, eles derrubaram a Dilma, eles elegeram o Bolsonaro. O MBL depois tirou o corpo fora quando viu que o Bolsonaro não se enquadrava nesse processo. Não da melhor maneira possível. A gente só virou isso provisoriamente por causa do Lula, que é uma figura histórica poderosíssima, mas o jogo não está vencido. Há 2 brasileiros no International Board do Students for Liberty, entre 10 membros, e o relatório deste ano dedica uma página especialmente às manifestações do MBL no Brasil. A brasileira Elisa Martins, formada em Economia na Universidade de Santa Maria, é responsável pelos programas internacionais de bolsas de estudos e treinamento de lideranças dos jovens da Atlas Network. Os programas são realizados em parceria com outras fundações, principalmente a Cato Institute, a Charles, né, G. Koch Charitable Foundation e o Institute of Human Studies, fundações ligadas à família Koch, dos irmãos Koch, isso mesmo. Uma das mais ricas do mundo, que também estão por trás lá da Mont Pelerin que nós estávamos falando antes. Juntas, as 11 fundações dos Koch despejam 800 milhões de dólares nas 2 últimas décadas na rede americana de fundações conservadoras. Galera, é quase 1 bilhão com B de bola de dólares. Você tem noção? Aí depois eles acham que não, eles têm engajamento porque eles são bons comunicadores. Não, galera, é dinheiro, é dinheiro. O bagulho é dinheiro, é grana, é plata, é bufunfa, é tutu. Pila. É grana para um caralho. Entendem como é que funciona? Como é que nós vamos combater isso? Com a galera que nos doa R$2 por mês no Apoia-se, 5, 10, 50 reais. Não, essas doações só existem para a gente não parar. Para a gente não capitular completamente, poder continuar aqui. Mas nós só vamos ter alguma chance de fazer sombra para isso quando a gente desenvolver canais de financiamento. Por isso que eu digo, o ICL tá certo, tem que vender curso pra caralho sim. Tem que se financiar sim. Tem que encontrar todas as formas de conseguir grana sim, porque isso é poder. No capitalismo, dinheiro é poder, é comunicação. Tá? É bizarro, galera. É absurdamente bizarro. Outra parceria importante é a John Templeton
Foundation, de outro bilionário americano. Essas fundações têm orçamentos bem maiores que o da Atlas e desenvolvem programas de fellowships em que entram com recursos e a Atlas com a execução. Um exemplo desses projetos é o financiamento da expansão da rede Students for Liberty, com recursos da John Templeton, fechando em 2014 com mais de $1 milhão de orçamento. Então está aqui a tabela da Atlas, né? Atlas Economic Research Foundation e o Students for Liberty, né? Então aqui tem a cifra. Gente, é bizarro, galera. Aqui, ó, John Templeton, mais de 4 milhões. Earhart Foundation, mais de 4 milhões. Sarah Scaife Foundation, mais de 2 milhões e 600. The Carthage Foundation, mais de 1 milhão e 400. Exxon Mobil, olha aí, gigante do petróleo, quase 1 milhão. William H. Donner Foundation, mais de 600 mil. Né? Aqui, isso só para Atlas, para Students for Liberty. Donors Capital, Fundo de Capital, né? Mais de 200 mil. Clowns Foundation, 170 mil. Atlas Economic Research Foundation, mais de 165 mil. Donors Trust, mais de 100 mil. Charles G. Koch, mais de 100 mil. É muita grana, tá? Vocês podem ver aí, tá tudo aí para vocês verem. Por isso, embora apareça em terceiro lugar entre as financiadoras do Students for Liberty, a Atlas levanta um volume bem maior de recursos para a organização através de suas parceiras. Todos os maiores doadores do Students for Liberty também são doadores da Atlas. Nem sempre é possível saber a origem do dinheiro, apesar da obrigação legal de publicar os formulários 990 entregues lá à Receita dos Estados Unidos. As fundações conservadoras americanas escoam dinheiro por uma grande multiplicidade de canais, o que torna impossível, ao final, saber qual a origem inicial do dinheiro que chega para cada um dos receptores. Que tem isso, tá, galera? É uma rede tão emaranhada, justamente para a galera não saber quem é que está bancando. E vocês acham que isso não tem grana do Estado? Tem, gente, porque o Estado é o balcão de negócios dessa burguesia aí. Então, lá na ponta, você vai ter empresas com contratos com o Estado, tá? Que são de propriedade desses grupos que financiam essa porra toda. Então, esse emaranhado serve para a galera não perceber que, na verdade, esse dinheiro vem do Estado também. Porque não existe oposição entre Estado e capitalistas. Na verdade, esses capitalistas fazem tudo isso para controlar o Estado e o capitalismo e manter o povo domesticado ideologicamente. Tá? Seguindo aqui, além disso, preocupados com a vigilância que exercem sobre elas, projetos como o da Transparency Conservative e órgãos de imprensa, que já revelaram uma série de escândalos envolvendo o uso desses recursos para lobbies no Congresso e nos governos estaduais, bem como para causas controversas como a negação do aquecimento global. Em 1999, as fundações criaram 2 fundos de investimento filantrópico, né? O Donors Trust e o Donors Capital Management, que dispensam os doadores de ter o nome exposto em formulários 990. Filantropia, né? Filantropia também é um dos esquemas para isso. O Donors Trust é o maior doador do Donors Capital Management e vice-versa. Que massa! Como se vê no quadro. O primeiro está entre os maiores doadores da Atlas e o segundo é o maior doador do Students for Liberty. As fundações Koch são as maiores suspeitas de despejar dinheiro nesses fundos. Os relatórios de 2014 e 15 da Students for Liberty mostram uma arrecadação de fundos impressionante, 3,1 milhões comparados a apenas 35 mil e poucos dólares obtidos em 2008. Olha só que salto, hein? Que coisa maravilhosa. É uma competência, galera. Eu vou dizer para vocês. Quando a organização foi fundada, destes, 1,7 milhão veio de fundações, segundo o relatório que não detalha o volume doado por cada instituição. O Charles Koch Institute consta no relatório da Students for Liberty, mas, segundo o formulário, doa bolsas apenas para estudantes americanos, enquanto a Charles Koch Foundation doa bolsas para estudantes em uma série de fundações. Não é citado no relatório. O Institute of Human Studies, outra fundação da família Koch. Nossa, gente, é tanta fundação para desviar dinheiro que
Meu Deus. É um dos principais responsáveis pelo programa de fellowships para estudantes. Só em 2012 foram distribuídos US$ 900 mil em doações, de acordo com formulários entregues ao IRS. A Atlas é uma das principais parceiras do IHS. O currículo do Fábio Ostman, por exemplo, coordenador à época, né, gente, depois ele não saiu, né, do MBL, diz que ele foi a Cox Summer Fellow na Atlas Economic Research Foundation. Ostman é assessor do deputado Marcel Van Hatten. Na época ele era deputado estadual, eu acho. Hoje já deputado federal. Apontado por Kim Kataguiri como o único político a abraçar totalmente as convicções do MBL. O jovem deputado, que foi eleito com doações da Gerdau e do grupo Évora, né, do pai de Anthony Ling, fundador do EPL, também participou de cursos na Acton Institute University, a mais religiosa das fundações libertaristas que compõem a rede de fellowships da Atlas e da Koch Foundation. Entre os seus principais consta o pecado, por exemplo, relacionado de maneira singular com a necessidade de reduzir o Estado. A festa do mate, aqui já se encaminhando para o final. O Fórum da Liberdade, afinal, se encerrou com as manifestações de rua que o antecederam, aos gritos de fora Dilma, fora PT. O deputado Marcel Van Hatten fez uma apresentação exaltada depois de ter agradecido ao Fórum o cargo. Se eu sou deputado hoje, devo também ao Fórum da Liberdade. E fez uma interessante distinção entre as manifestações de 2013, pluripartidária e desorganizada, e as deste ano, no caso de 2015, quando tínhamos uma pauta, tá aí o Van Hatten, né? O programa foi modificado com a chegada de Kim Kataguiri, que não constava como palestrante. Foi abraçado pelos patrocinadores, como Jorge Herdal e o Hélio Beltrão. Posou para as fotos com diversos fãs e com o amigo Beni Barbosa, que lançava um livro pela liberação das armas, das armas de fogo para qualquer cidadão. Olha aí, tudo, né, que a gente viu depois, né? Foi para o auditório novamente lotado de estudantes. Sentadinho no sofá, Kim esperou Van Hatten desfiar as acusações de praxe contra o Foro de São Paulo, o poder totalitário do PT e o maior escândalo de corrupção do universo, arrancando aplausos a cada frase de efeito. Também despertou entusiasmo, mostrando sua identificação com a plateia. A vanguarda hoje não é esquerdista, é liberal. O jovem bem informado vai para as ruas e pede menos Marx e mais Mises, curte Hayek e não Lenin. Levanta hashtags Olavo tem razão. Tudo isso que a gente viu. Hoje a gente consegue contrapor um pouco isso, gente, tá? Mas assim, é um pouco. Porque nós não temos esse financiamento que eles têm aí. Então, Van Hatten saiu do púlpito e, caminhando pelo palco, foi em direção a Kim. O próximo passo depende de vocês. Mas é difícil. O sistema brasileiro é refratário e novas ideias. Né? O sistema brasileiro é refratário a novas ideias, desculpe. Hoje mesmo, Kim, o deputado comunista Juliano Rosso, te chamou de fascista, disse. E por fim, né? Comunista porque ele era do PCdoB, tá, gente? Por isso que ele tá chamando aqui de comunista, tá? E por fim, eu só quero concluir dizendo que aquilo que as ruas estão dizendo, fora PT, aplausos, gritos, a plateia canta em coro, olê, olá, estamos na rua para derrubar o PT. Foi a deixa para a entrada do Kim. De tênis, andando pelo palco, Kim conclamou os institutos liberais a sair da bolha liberal, da nossa bolha libertária, da nossa bolha conservadora e tomar o país. E afirmou: chegou a hora da gente tirar o monopólio da esquerda e da juventude. A gente tem que acabar com essa imagem de que quem defende o livre mercado é aquele tiozão de coturno que defende o regime militar. A oposição é a gente. A gente quer privatizar a Petrobras. Importante isso aí, viu? A Petrobras está no foco. É a nossa principal empresa. Tá? Devastar a Petrobras, desde que ela foi criada, é o objetivo dos Estados Unidos. A gente quer Estado mínimo. Brasília não vai pautar o povo. É o povo que vai pautar Brasília. Tá aí, né? Mais novo, mas com a mesma cara socável, né? 3 dias depois do fórum, Kim Kataguiri partia para sua marcha pela liberdade em direção a Brasília. Lembram disso, gente? Com minguada adesão, enquanto Glória Álvares empreendia um périplo que a levaria da Argentina à Venezuela, noticiando efusivamente em suas redes sociais. Na Argentina, passou por Buenos Aires e pela cidade de Azul, convidada pela Sociedade Rural de Argentina. Em Tucumã, suas palestras foram na Universidade Nacional, foram organizadas pela Fundación Federalismo e Liberdade,
que tem em seu conselho internacional a Atlas Foundation, a Heritage Foundation, Cato Institute, o Hispanic American Center for Economic Research e o CEDICE Libertad de Venezuela e o Instituto Equatoriano de Economia Política do Equador. Todas essas organizações fazem parte da Atlas Network, assim como as outras fundações que encomendaram o passeio de Glorita, Estudantes pela Liberdade, Bolívia e do Equador, o CEDICE, da Venezuela, e a Fundación para el Progreso, no Chile. Episódios mais interessantes de sua viagem, porém, não foi registrado nas redes sociais, nem mesmo nos jornais do Chile. No dia 23 de abril, ela e a blogueira cubana, quem, Yaone Sanches, encontraram-se com o ex-presidente conservador Sebastián Pinheira. É aquele mesmo lá que enfrentou na base da porrada as manifestações algum tempo depois de terem realizado palestras na Universidade Adolfo Ibáñez em Vinha del Mar. Então tá aí, né? Engraçado que eles não têm nada a ver com política, né? Imagina se tivessem, né? O encontro com o ex-presidente, que também é a única foto em que aparecem juntas, foi noticiado pelo Twitter do economista Christian Laroulle, ex-ministro de Pinheira, com a legenda do presidente Pinheira, com Yaone Sanches e Glória Álvares, dois exemplos de mulheres latino-americanas que lutam pela liberdade. Laroulle é fundador do think tank Liberdade e Desarrollo, né? Obviamente, parceiro da Atlas Network. E assim a gente termina. Galera, assim, eu sei que ficou longo, tá? Eu até insisto nesse texto, porque esse texto aqui ele é absolutamente determinante para que a gente entenda, tá, o que está acontecendo aqui desde então. Tá bom? Eu vou voltar a passar a palestra do professor Guimarães, que dialoga com esse texto, tá? E é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês até o final. Quem chegou aqui até o final, deixa o like, tá? Comenta, engaja aí. Ajudem a engajar esse vídeo, é muito importante. Tá bom? Era isso hoje. Tchau, tchau e até a próxima.